E se eu te dissesse que a história do dilúvio vai muito além de apenas chuva e uma arca? Que antes das águas cobrirem a terra, o mundo estava mergulhado em uma escuridão tão profunda que a própria humanidade havia se distanciado completamente de Deus. Gigantes vagavam pela terra, o pecado havia se espalhado como uma praga e segredos proibidos corrompiam tudo ao redor. O juízo veio, mas a maioria ignorou os avisos. E hoje estamos caminhando pelo mesmo caminho. O que realmente aconteceu naquela época e o que isso significa para nós hoje? Fique até o final, porque a verdade que poucos falam pode mudar sua visão sobre o passado e sobre o futuro. A Bíblia nos dá uma visão clara de como era o mundo antes do dilúvio, e a verdade é que ele estava em um estado de completa decadência. Em Gênesis 6, 5, 7, lemos que o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. O pecado havia tomado conta de cada coração humano e a violência dominava as terras. Era uma sociedade em que a corrupção moral não tinha limites e o mal era a força predominante. A terra, criada com perfeição por Deus, agora estava à beira da destruição. A humanidade, afastada de Deus, mergulhava em um abismo de imoralidade, onde a desobediência e o orgulho começaram a destruir tudo o que era bom. Mas Deus, em sua justiça, decidiu que o mal não poderia prosperar para sempre. Ele viu que havia apenas uma pessoa justa, Noé, e ele preparou um plano de salvação para ele e sua família. Mas antes que o dilúvio chegasse, Deus deu um tempo de graça, onde os homens poderiam se arrepender e voltar a Ele. Noé foi chamado para construir a arca e pregar o arrependimento, mas como sabemos, seus avisos caíram em ouvidos surdos. O que podemos aprender com isso? O estado de corrupção daquele tempo é um reflexo de um coração humano afastado de Deus. Quando os princípios divinos são ignorados, não há limites para o mal que se espalha. Mas como veremos, mesmo diante de tamanha destruição iminente, Deus sempre dá uma chance para a humanidade se arrepender. A questão é, nós hoje estamos ouvindo os avisos. Entre os mistérios mais intrigantes do mundo pré-diluviano estão os nefilins. Gênesis 6:4 nos diz que havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram os valentes, varões de renome da antiguidade. Mas quem eram esses gigantes? O que eles representavam? A interpretação mais aceita entre estudiosos cristãos é que os filhos de Deus, mencionados no texto, eram anjos caídos que se rebelaram contra Deus, desceram à terra e tiveram relações com mulheres humanas, gerando uma descendência híbrida, os nefilins. Esses seres não eram apenas fisicamente gigantes. Eles carregavam uma essência corrompida, um DNA alterado pela rebelião espiritual. Eles não eram simplesmente humanos grandes. Eram criaturas violentas, opressoras e perversas que dominavam a terra através do medo e da destruição. O impacto dos nefilins foi tão devastador que ajudou a acelerar a corrupção da humanidade. Eles influenciaram as civilizações, trouxeram ensinamentos proibidos e estabeleceram reinos de injustiça e pecado. Sua existência era uma afronta direta à ordem criada por Deus. Mas o que aconteceu com eles? Por que não ouvimos mais sobre esses gigantes? O dilúvio não foi apenas um ato de juízo contra os pecados humanos, mas também uma forma de erradicar essa raça corrompida da terra. No entanto, há indícios de que eles reapareceram em menor escala após o dilúvio, como vemos em relatos sobre Golias e outros gigantes na Bíblia. Os nefilins são um lembrete de que o pecado não é apenas um ato individual. Quando ele se espalha, pode corromper sociedades inteiras e até a própria natureza. Assim como
Nos dias de Noé, vivemos tempos em que forças espirituais ainda tentam afastar a humanidade de Deus. A questão é, estamos preparados para resistir? A humanidade pré-diluviana pode ter alcançado um nível de conhecimento e tecnologia muito além do que imaginamos. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre esse período, mas há indícios de que algo extraordinário aconteceu antes do juízo de Deus cair sobre o mundo. Em Gênesis 4:22, vemos que Tubal-Caim era mestre de toda obra de cobre e ferro, sugerindo um nível avançado de metalurgia. Se isso já era comum antes do dilúvio, até onde esse conhecimento poderia ter chegado? Os anjos caídos que desceram à terra e corromperam a humanidade também trouxeram consigo um conhecimento proibido. No livro apócrifo de Enoque, há menções de que eles ensinaram aos homens a arte da guerra, a manipulação dos astros, a feitiçaria e até práticas de alteração genética. Isso pode explicar algumas das antigas construções inexplicáveis encontradas pelo mundo. Estruturas gigantescas feitas com uma precisão que desafia a lógica da época. Como essas civilizações, sem ferramentas modernas, conseguiram erguer monumentos que até hoje intrigam engenheiros e arqueólogos. Esse conhecimento, que deveria ser usado para o bem, foi corrompido. Em vez de servir à humanidade, foi transformado em um meio de dominação e destruição. Os nefilins e os homens que se aliaram a eles usaram esse saber para desafiar a ordem divina, manipulando forças que não compreendiam completamente. Isso levou ao caos e à degradação moral e espiritual da civilização pré-diluviana, mas Deus não permitiria que isso continuasse. O dilúvio não foi apenas um julgamento, mas um reinício, um ato de purificação para apagar essa corrupção da face da terra. O que restou desse conhecimento? Será que ele se perdeu completamente ou há resquícios dele sendo usados até hoje? A história nos mostra que sempre houve sociedades secretas e impérios que pareciam ter acesso a informações além do seu tempo. O que podemos aprender com isso? E mais importante, quais são os conhecimentos que o mundo moderno tem buscado que podem levar à mesma ruína daquela época? À medida que a influência dos nefilins e dos anjos caídos se espalhava, a humanidade mergulhava em um estado de corrupção sem precedentes. O pecado não era mais apenas um desvio ocasional, mas a norma. A violência, a imoralidade e a perversão se tornaram o fundamento da sociedade. Em Gênesis 6:5, a Bíblia nos diz que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Isso significa que o coração da humanidade estava completamente tomado pelo mal, sem espaço para arrependimento. Os homens, seduzidos pelo conhecimento proibido, passaram a desafiar abertamente a Deus. Criaram sociedades baseadas na tirania e no medo, idolatrando os seres caídos que lhes prometiam poder. A justiça e a bondade foram esquecidas, substituídas pelo orgulho, pela arrogância e pela busca desenfreada por domínio. Quem tentava se opor a essa corrupção era ridicularizado e perseguido. A imoralidade atingiu um nível tão profundo que até mesmo a própria criação foi afetada. Os relatos apócrifos sugerem que a genética humana e até dos animais foi alterada, distorcendo a ordem perfeita estabelecida por Deus. Criaturas híbridas, experimentos proibidos e práticas ocultistas dominaram a civilização. A destruição espiritual já era total e o destino da humanidade estava selado. Nesse cenário de trevas, apenas um homem permaneceu íntegro diante de Deus: Noé. Ele não se deixou corromper pelo sistema maligno ao seu redor. Sua fidelidade e retidão o tornaram o último fio de esperança para a humanidade. Mas o tempo da paciência divina estava se esgotando e o juízo estava prestes a cair. Em meio a uma geração corrompida e completamente mergulhada no pecado,
Deus encontrou um homem justo, Noé. Enquanto todos se entregavam à maldade e à depravação, Noé permaneceu fiel ao Senhor. Por isso, Deus o escolheu para uma missão impossível aos olhos humanos: construir uma arca gigantesca e advertir o povo sobre o juízo que estava por vir. Imagine a cena: Noé, um único homem, pregando a verdade no meio de uma sociedade entregue ao pecado. Ele anunciava o que parecia loucura para todos, que Deus enviaria um dilúvio para destruir a terra e purificá-la de toda a corrupção. Mas, em vez de ouvirem, as pessoas riram dele, zombaram de sua fé e seguiram vivendo como se nada estivesse prestes a acontecer. Os gigantes, os líderes corruptos, os sábios enganados por seu próprio conhecimento proibido, todos rejeitaram o aviso. Enquanto isso, Noé trabalhava incansavelmente, obedecendo à ordem divina. Cada pedaço de madeira pregado na arca era um testemunho da fé de Noé e da paciência de Deus. Anos se passaram e o povo continuou ignorando os alertas, cegos por sua própria arrogância. Mas então chegou o dia. O primeiro sinal foi a reunião dos animais entrando na arca por ordem do Criador. Ainda assim, ninguém levou a sério. Mas quando Deus fechou a porta da arca, já era tarde demais. A chuva começou a cair, as fontes do abismo se romperam e as águas cobriram toda a terra. O juízo divino havia chegado e não havia mais volta. Aqueles que haviam zombado, perseguido e ignorado Noé agora clamavam por misericórdia, mas a oportunidade havia passado. O mundo antigo, com toda a sua corrupção e orgulho, foi varrido pelas águas. O que restou foi o silêncio e um novo começo para aqueles que ouviram e obedeceram à voz de Deus. A história de Noé e do dilúvio é mais do que apenas um relato antigo. Ela carrega lições profundas e atemporais para nós hoje. A humanidade pré-diluviana caiu por ignorar os avisos de Deus, e quando a destruição chegou, não havia mais chance de arrependimento. O que podemos aprender disso? Primeiramente, o julgamento de Deus é real e inescapável. Assim como naqueles dias, vivemos em um mundo onde a corrupção e a imoralidade estão em ascensão. O pecado e a decadência moral estão se espalhando, e muitas vezes as pessoas cegas pelo orgulho ignoram os avisos divinos. No entanto, a história também nos ensina sobre a fidelidade e a obediência de Noé. Ele permaneceu firme em sua fé, não importa o quanto o mundo ao seu redor fosse hostil. Em meio à decadência e zombarias, ele confiou nas promessas de Deus e obedeceu, mesmo quando ninguém mais o fazia. Sua vida foi uma luz no meio das trevas, e através dele, Deus preservou a humanidade. Noé nos mostra que, em tempos difíceis, nossa fidelidade a Deus deve ser inabalável. Outro aprendizado crucial é que o tempo de graça não dura para sempre. Deus, em sua misericórdia, sempre oferece uma oportunidade para arrependimento. Mas, assim como no caso de Noé, existe um limite. Quando a porta da arca se fechou, o juízo foi irrevogável. Isso nos lembra que, em nossa jornada espiritual, não podemos procrastinar, esperar mais um dia, mais uma oportunidade para nos arrepender. O tempo é precioso e as decisões que tomamos agora têm consequências eternas. Finalmente, a história de Noé é um convite para refletirmos sobre nossas próprias escolhas. Estamos vivendo de acordo com os princípios de Deus ou permitindo que as influências externas nos desviem da verdade? Estamos dispostos a ser como Noé, em meio a uma sociedade corrompida, ou vamos ceder à pressão do mundo ao nosso redor? Deus está nos chamando a ouvir seus avisos, a obedecer a sua palavra e a nos preparar para a vinda de um novo tempo, onde sua justiça será feita e onde aqueles que, como Noé, permanecerem fiéis, terão a sua misericórdia. A história de Noé é
Sem dúvida, uma advertência, mas também uma mensagem de esperança. Há sempre espaço para a mudança e o arrependimento enquanto há vida. Estamos prontos para ouvir e agir agora, antes que o tempo se esgote? A história de Noé nos desafia a fazer uma escolha: ser como ele, firme na fé e obediente aos comandos de Deus, ou seguir a corrente de um mundo corrompido e perdido. O juízo de Deus não pode ser ignorado para sempre, e o tempo para arrependimento é limitado. Assim como Noé ouviu e agiu de acordo com os planos de Deus, hoje somos chamados a fazer o mesmo. Viver em fidelidade, mesmo em um mundo que está cada vez mais distante da verdade divina. Se você sente que está sendo tocado por essa mensagem, não deixe para amanhã o que Deus está pedindo de você hoje. A porta da arca ainda está aberta para aqueles que se arrependem e buscam a salvação. Se você ainda não tomou a decisão de seguir a Cristo, este é o momento. Não espere até que seja tarde demais. O tempo está se esgotando e a mudança precisa começar agora em nossos corações. Se você já caminha com Deus, mantenha-se firme. Não se deixe abalar pela corrupção do mundo ao seu redor. Continue pregando a verdade, vivendo de acordo com a palavra de Deus e sendo luz em meio às trevas. Compartilhe esta mensagem com aqueles que ainda não ouviram, para que eles também possam entender a urgência do momento. Não deixe que o dilúvio de juízo chegue sem que você tenha feito sua parte. O Senhor está chamando e agora é a nossa vez de responder. Que possamos ser encontrados fiéis, como Noé, em um mundo que desesperadamente precisa de esperança.